Boa noite, é uma alegria estar com você nessa jornada. É um tempo de provação, é um tempo de sustos, tristezas. A gente escolheu essa modalidade de estudo bíblico, de live, de cultos, não é? Para continuar transmitindo o estudo da Palavra de Deus e, de certa forma, ficar perto, né, das pessoas. Perto está o Senhor, como diz o Salmo 145, Deus nunca está longe de nós. O que Jesus fez na cruz nos coloca permanentemente na presença dEle, diante dEle, santificados perante a sua face, não é? Então, mais a distância das pessoas nos incomoda. Então a gente escolheu esse recurso e a gente agradece a você que tem estado conosco no estudo de Atos dos Apóstolos, no estudo de Apocalipse, no estudo do livro de Jó, e agora estamos terminando o estudo do livro de Provérbios. Muito provavelmente nós vamos dar uma parada. Talvez esse seja o penúltimo estudo, visto que faltam os capítulos 30 e 31, a gente quer dedicar um tempo maior ao texto da Mulher Virtuosa, uma obra de arte, né? E essa parte 5 do livro de Provérbios, se a gente fizer a divisão, a gente começa a semana que vem com os capítulos 30 e 31. Há 3 divisões, palavras de Agur, palavras de Lemuel e o texto da Mulher Virtuosa. Então a gente deve estar fazendo o penúltimo ou talvez o antepenúltimo estudo do livro de Provérbios e vamos dar uma parada. Então agradecemos a você a sua companhia, o fato de você ter estado conosco. O mais importante de tudo isso é você ter reconhecido mais uma vez a importância da palavra de Deus e disposto ou dispor o coração para não abandoná-la, para continuar estudando, porque Deus fala por meio da Bíblia, sem dúvida nenhuma, não é? Nós então vamos continuar hoje, mas antes nós vamos orar. Vamos continuar orando por algumas pessoas que a gente ainda necessita interceder por elas, pessoas como uma amiga minha de seminário que perdeu a sua prima. Vamos orar por essa família, orar pelo pastor no Rio de Janeiro, que a família ficou reduzida à metade, porque 2 membros da família faleceram de Covid, a esposa e o filho. Vamos orar por uma colega que a gente vê toda hora aqui no Face, as pessoas pedindo ajuda para que ela possa ter um voo de provavelmente UTI móvel para tentar o tratamento fora do estado. Aqui nós estamos em Rio Branco, Acre, então a gente ainda tem dramas com essa intensidade que a gente tem aprendido a lidar e a testemunhar. Então a gente precisa orar, não é? E orar também pela igreja, pelas famílias, por essa fase que a gente está enfrentando e o que ela representa também no sentido do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, né? Tiago me diz que as provações, da maneira como a gente enfrenta, elas podem significar aumento, fortalecimento, amadurecimento na fé, não é? Então vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos por esse momento, por essa jornada que a gente tem feito aqui de estudo da Tua Palavra, que ela realmente sirva de estímulo para que a gente, tanto esses livros que a gente abordou aqui, quanto os demais livros da Bíblia, a gente possa estar estudando e buscando a Tua Palavra com vontade, curiosidade, fome mesmo, disposição. E também, mais uma vez, pedimos pelas pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, que estão internadas, estão em angústia, aqueles que perderam entes queridos, que Tu consoles, e tudo aquilo que representa o enfrentamento dessa pandemia, não só no nosso país, mas nos demais países do mundo. E os anseios da humanidade. A gente sabe, Senhor, que o Teu reino é uma realidade, então que a Tua igreja possa indicar, possa apontar, possa testemunhar que as portas do reino estão abertas, francamente abertas, para que muitas pessoas entrem nele. A gente sabe que, por enquanto, o reino do mundo prevalece, mas o Teu reino está anunciado e o Teu reino um dia será implantado definitivamente. Então nós sinalizamos para essa realidade, a igreja sinaliza para essa realidade, anunciando que
é necessário entrar nele, como Jesus falou a Nicodemos, pelo novo nascimento. Que assim seja, que haja oportunidade, que essas pessoas não percam essa oportunidade. É o que nós oramos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje nós vamos abordar o capítulo 28 e 29 de Provérbios, faltando apenas 2 capítulos. A gente talvez aborde semana que vem os 2, ou se a gente assim quiser abordar com mais detalhe o texto da mulher virtuosa, a gente divide em mais 2 estudos, ok? O capítulo 28 é um capítulo de contrastes. Se você olha aqui na sua Bíblia, ele vai estar com o título do editor da Bíblia, né? Provérbios antitéticos. Lembram que a gente, no início dos estudos do livro de Provérbios, nós falamos que há 3 tipos de provérbios, né? Os provérbios antitéticos, os provérbios que têm uma ideia paralela, os provérbios que têm uma ideia complementar, não é? Sintéticos, né? Antitéticos, e aqueles que têm a ideia que se suplementa, se complementa. Então nós vamos ver agora no capítulo 28 uma série de provérbios antitéticos, né? Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Então a Bíblia tem 2 textos aparentemente contraditórios, né, com respeito ao justo. Né? Tem um salmo que diz que Deus olhou de cima, não viu nenhum justo sequer. É verdade, pela justiça de Deus não há nenhum justo. Mas quando a Bíblia se refere a esse tipo de justo, é aquele que alcançou o quê? A justificação pela fé. E isso não é algo que é uma novidade no Novo Testamento, né? Quando Paulo fala da justificação pela fé na carta aos Romanos, e olha como é importante a carta aos Romanos, a carta aos Romanos, a importância dela na reforma, dos sola da reforma, né? Tão somente a fé. Então a carta aos Romanos deixa isso expresso. A carta aos Romanos é o desenvolvimento daquela sentença do profeta Abacuque, que Deus disse que ele escrevesse numa tábua para que até quem passasse correndo visse, para não esquecer isso, para não perder isso de vista, que o quê? Que o justo vive por sua fé. Então a gente depende de Deus para que a gente seja justificado mediante a justiça de Deus, mediante, como diz Paulo a Tito, o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Então esse justo é intrépido como um leão. Enquanto os perversos fogem sem que ninguém os persiga, o justo é intrépido como um leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Que bom seria que todos os governantes fossem desse viés, dessa marca, não é? Que fossem sábios e prudentes. O governo das nações, não é? A gente, tempos atrás, na virada de 2000 para 2001, né? Porque o século XXI começa no ano 2001, não é? A gente fez aquela comemoração de 99, no ano que nasceu minha filha, para o ano 2000, mas a virada do século foi de 2000 para 2001. Então, muito se falou do milênio que passou, muito se falou, e uma das coisas que ficou consagrada como fundamental foi a democracia, não é? Então a democracia surgiu na antiga Grécia, aquela ideia do governo que vem, que emana do povo, da pessoa que representa o povo e da capacidade que ela tem de ser um estadista, não é? Não alguém que pense nos seus interesses, mas alguém que represente o interesse do povo. Então esse modelo, né, de democracia é um modelo grego, depois passou lá pelo o modo como os romanos institucionalizaram, não é? A Grécia tinha cidades-estado democráticas como Atenas, Esparta e outras, as duas mais famosas, né, que até fizeram uma guerra entre si, e os romanos instalaram a república. Depois houve a evolução para o império, mas o Senado ele continuou, ele foi implantado, o governo tinha
o governo romano tinha os senadores, então esse status de governo, de representante do povo, tem que ter essa marca aqui, que o livro de Provérbios está dizendo, não é? Não pode haver transgressão, por causa dela mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. A Bíblia tem exemplo de pessoas que foram governantes assim, a rainha Esther, uma mulher, Daniel, ele não chegou a ser governante, mas esteve sempre próximo de grandes governantes, de grandes impérios da antiguidade, o Império Babilônico, o Império Persa. Daniel teve penetração nesses impérios. José foi um governante sábio. Neemias foi governador. Zorobabel, líder do retorno do povo do exílio da Babilônia, da Mesopotâmia para a Palestina, foram homens sábios e prudentes, não é? O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Na época da colheita, se há uma enxurrada, né, vai-se a plantação, acabou-se, né? Então, esse provérbio, ele faz uma comparação. Esse como aqui é uma comparação, né? O homem pobre que oprime o pobre. Lembra daquela parábola de Jesus? Do homem que chamou o seu servo e o perdoou? Disse, olha, toda a dívida que você tinha, você sabe que pela dívida que você tinha, eu posso trazer você para a minha fazenda, para você trabalhar com a sua família, para o resto dos seus dias e para os dias dela, pela comida. Vocês vão me servir e não vão ganhar ordenado, não. Vocês vão morar na minha fazenda, vão ter teto e comida, e trabalhar para mim. Você sabe disso, mas eu perdoo a sua dívida. E a Bíblia diz que aquele homem saiu, e quando encontrou um que devia a ele, segurou pelo colarinho, né? Todo mundo viu isso na rua, ele falou que ia prender, que aquele cara pagasse. Aí contaram para esse homem que havia perdoado, o credor, e ele mandou chamar de novo. Falou, escuta uma coisa, eu não perdoei você? Não é? Ah, sim, então. E como é que você encontra um camarada, né, numa situação pior do que a sua, e você não perdoa a dívida que ele tinha? Pois sabe o que vai acontecer? Você vai pegar tudo que é seu, vai vir morar na minha fazenda, porque a casa que você mora é minha e não paga a dívida que você tem comigo. Então você vai morar com a sua família na minha fazenda e vai para o resto dos seus dias, a sua família também, até que a dívida seja paga. Vocês vão morar aqui pelo teto e pela comida e trabalhar para mim. Então é isso que o provérbio aqui está ressaltando, né? O pobre que oprime o pobre. A gente pode dizer que a gente é essa pessoa, né? E o que Paulo fala na carta aos Colossenses? Que a gente deve perdoar como Deus perdoa. Se a gente não perdoar, não é, nós seremos esse pobre que oprime o pobre. Porque nós somos perdoados por Deus, como não perdoarmos? Está aqui o texto, né? Ressaltando isso. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele, sem dúvida nenhuma, né? Numa palestra que eu fiz no sábado passado, tinha uma pessoa que era juiz, que estava participando daquele debate, e eu fiz um comentário a respeito da lei, não é? A lei não torna, a lei em si não torna ninguém melhor. Ela existe para que a gente se oriente por ela, e caso a gente desrespeite, vai haver uma punição para isso. Então aqui ele está dizendo isso, né? A lei não é para ser desamparada, não é para ser contraditada, desobedecida. Os que desamparam a lei enaltecem, louvam quem? O perverso. Quer dizer, o perverso é aquele que transgride, né? Desampara a lei. Então ele tem a torcida, né? E esse provérbio aqui está condenando isso, essa atitude. Os que guardam a lei devem se indignar contra o perverso e não aplaudir, né? Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. É bonito esse texto, né? Paulo diz que o Espírito Santo em nós é como se fosse a mente de Cristo em nós, não é? Há sempre um conflito permanente da nossa mente, da nossa vontade contra a vontade de Deus, contra a vontade do Espírito, da nossa mente contra a mente do Espírito. Então Paulo diz
que nós temos a mente do Espírito. Então, significa dizer que entendemos, temos a sabedoria de Deus. Lembra? A gente falou que a gente lendo Provérbios, a gente tem que ler pelo menos os 2 primeiros capítulos de 1 Coríntios, porque os 2 primeiros capítulos de 1 Coríntios falam sobre sabedoria, fala como nós alcançamos a sabedoria, como ela está ao nosso alcance e como a sabedoria de Deus vem a nós por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo, não é? Então esse texto diz isso, não é? Os maus não entendem o que é justo, nem têm interesse, nem querem entender, mas os que buscam o Senhor, era para ele dizer, entendem o que é justo, diz assim, não, entendem tudo, não é? Vamos ler esse texto de 1 aos Coríntios, para que você possa desfrutar, né, da linguagem de Paulo. Paulo vai dizer aqui, o homem espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. Ele está dizendo, quem busca o Senhor entende tudo. O homem espiritual julga todas as coisas. Ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não é? É interessante esse texto, né? Paulo diz na carta aos Filipenses que nós devemos ter o sentimento de Cristo, e aqui ele diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo. Jesus nunca desobedeceu o Espírito Santo, não é? Deus se inspirou no Espírito Santo para criar o mundo, né? A sabedoria em Provérbios diz, eu estava no princípio com Deus, Ele me consultou, Ele me conheceu. A personificação da sabedoria, lá no início do livro de Provérbios, a gente viu isso, né? Aquele nome grego, né, pomposo, né, hipostase, né, que é a personificação da sabedoria. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Que tristeza, né? A riqueza por meios ilícitos, não é? Uma vez eu estava vendo numa reportagem, numa revista, a história de um grande corrupto, né? De um grande corrupto, um desses políticos que até já morreu, mas eles fizeram o seguinte cálculo, do começo da carreira desse político, em torno dos seus 25 anos, até a data do seu falecimento, para ele ter a fortuna que ele tinha, ele teria que trabalhar 100 anos. Com o salário de político, para ele ter a fortuna que ele amealhou na carreira dele, ele teria que trabalhar 100 anos. Entendeu? Então, havia muita corrupção. Então, esse provérbio diz, olha, seja pobre, mas ande na sua integridade. Porque é melhor o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Novamente, mais um provérbio sobre a lei. A gente está vendo aqui provérbios, já falamos sobre a lei, vamos falar de novo. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos não guarda a lei e envergonha o pai. Então esse texto, guardar a lei, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não é? Quem nos ensina a palavra, ou quem nos coloca prazer no coração e condições de compreender, guardar e cumprir a palavra, é mais uma vez o Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida é o acesso à sabedoria de Deus. Jesus, quando deixou o Espírito, falou, ele vai ensinar a vocês tudo que eu tenho dito, ele vai lembrar a vocês, ele vai me glorificar. A tarefa do Espírito Santo não é outra, senão essa, não é? O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Então, era bom que houvesse justa distribuição de renda, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. O Brasil é um dos piores países na distribuição da renda. Então, a coisa melhor que poderia acontecer é que as pessoas se dispusessem a ter ideias, né, que contribuíssem para preparar pessoas que estão desprovidas de estudo, desprovidas de emprego, desprovidas de ânimo, para sair de condição até, às vezes, de desvio, né, de vício de álcool e outros vícios mais,
que houvesse empenho, não é? Até da parte das próprias igrejas nisso. Não é? Jesus era um homem que ficava nas ruas. Mateus diz que ele andava por todo lugar fazendo bem. As igrejas tinham que fazer isso que Jesus fazia, né? Andar por todo lugar fazendo bem. Não é? Essa ideia de resgate, né, da condição triste, né? Aqui ele fala compadecer-se do pobre, né? Da condição subhumana em que muitas pessoas vivem, essa iniciativa podia partir das igrejas, das denominações. Pelo menos eu, falando de minha parte, as denominações protestantes, né? Era uma boa maneira de investir o seu dinheiro. As denominações protestantes começaram no Brasil, muitas delas abrindo escolas. Houve no início muitas escolas. Então era uma ideia das denominações chegando aqui. Olha, a escola é um meio pelo qual a gente pode conseguir alcançar as necessidades da sociedade, né? Isso seria uma boa ideia. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, mais uma vez, né? Até a sua oração será abominável, né? Então a oração precisa de instrução, né? Bom é uma oração com maturidade, uma oração coerente. Então, como é que a gente vai ser coerente na oração? Como é que a gente vai ter uma conversa com Deus que seja madura, né? Só se a nossa oração for instruída. E uma das maneiras de instruir a nossa oração, quando ele fala lei aqui, gente, ele está falando da Bíblia, né? No tempo de Salomão, a Bíblia de Salomão era chamada Torá, era chamada lei. Mas no tempo de Jesus, a Bíblia já era chamada Tanar. Os judeus chamam a Bíblia de Tanar porque ele faz uma abreviatura, né? Torá, Niviim, Ketuvim. Ketuvim são os escritos. Quando Jesus falou para aqueles homens do caminho de Emaús, a Bíblia diz aqui que Jesus discorreu sobre o Pentateuco, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Jesus falou o que dele estava anunciado, profetizado nessas três partes das Escrituras, né? Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Os íntegros herdarão bem. Aqui ele faz um contraste, né, entre o que desvia os retos para o mau caminho. Por incrível que pareça, há gente assim no mundo, né? Há pessoas que desde muito cedo elas se habilitam para desencaminhar crianças. Cada vez mais cedo, crianças, né, sejam meninas, sejam meninos, estão sendo desencaminhados, né? E aqui o texto diz que o que desvia os retos para o mau caminho vai sofrer as consequências dessa maldade nele mesmo. Ele abre uma cova na qual ele mesmo vai cair. E os íntegros herdarão bem. Herdarão bem. Íntegro é aquele que é formado por inteiro, né? A gente gosta de alimento integral, né? Ele tem todas, só traz benefícios, né? Continuando os contrastes do capítulo 28, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Gente, a Bíblia, a gente já disse que quando o Provérbios fala do rico, ele não está desmerecendo o rico, né? Eu estava falando dessa história, desse artigo que eu li sobre a vida desse político, que para ter a fortuna que ele tinha, ganhando o salário que ele ganhava, ele teria que viver 100 anos, porque ele amealhou riqueza de maneira desonesta. Então, esse artigo que eu li dizia que há 5 maneiras da pessoa se enriquecer de maneira honesta. Uma delas é o trabalho, né? Uma delas é o trabalho. Outra é a pessoa que herda uma herança, não é? de alguém, entendeu? Então, e por aí vai, não é? Então, aqui a Bíblia não está dizendo que todo rico é pessoa desonesta, mas a Bíblia está falando do rico, ele tem aqui um vício, né? Ele é sábio aos seus próprios olhos. Ninguém deve ser sábio aos seus próprios olhos, nem o rico, nem o pobre, nem pessoa nenhuma. Mas ele aqui estabeleceu o contraste, no sentido da sabedoria aos próprios olhos e uma sabedoria verdadeira, não é?
que até a pessoa que é pobre, porque geralmente o rico na sociedade, Tiago, mais uma vez Tiago, a gente tem dito aqui que o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E a Epístola de Tiago parece muito com o livro de Provérbios, né? Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque ele é prático. E tem um capítulo de Tiago inteirinho falando sobre o rico, sobre o cartaz que se dá ao rico, né? E o pobre é desprezado, né? Isso é um vício da sociedade, né? Então é um erro esse tipo de tratamento. Então esse rico aqui é o rico no sentido negativo, né? Não é todo rico que é assim. Quando triunfam os justos, a grande festividade, quando porém sobem os perversos, os homens se escondem. Que tristeza, né? O enaltecimento do perverso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? Aqui fala-se da confissão do pecado, sincero, da conversão, né? O ponto principal na Bíblia, seja no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é voltar para Deus, é a conversão, não é? No Novo Testamento, metanoia. Interessante que aqui na cidade que eu moro, noia é a gíria para entorpecente, para droga, né? Porque a noia, o entorpecente, tira o quê? A mente, né? Do arrimo, né? Então, noia aqui significa droga, mas essa palavra vem do grego. Noia é mente. Metanoia é a mudança da nossa mente. Somente possível por meio da conversão. E no hebraico, o verbo que indica conversão é o verbo shuv, significa converter-se, não é? Eu já comentei aqui que o Salmo 23, quando está escrito lá, refrigera a minha alma, literalmente diz que Deus, ele converte, ishovev no hebraico, né? Deus converte a minha alma para ele, né? Então esse texto diz isso, né? Quem encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso é a conversão sincera diante de Deus, né? Feliz o homem constante no temor de Deus. O temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Lá na carta aos Hebreus tem um trecho que diz que há esclerose, sabia? Arteriosclerose é um termo da medicina, não é? Geralmente quando vem a velhice, as artérias envelhecem e fecham. E há uma série de consequências disso, na questão da memória, no desempenho, no temperamento, muita coisa muda na vida da pessoa, né? A palavra esclerose no grego significa esse fechamento, endurecimento do coração. Hebreus diz que o povo de Israel endureceu seu coração. A palavra que ouviram não foi acompanhada pela fé naquele que as ouviram. Então Hebreus diz assim: não aconteça em vocês o engano que vem do endurecimento do coração. Duro coração que vos engane. Então é isso que esse provérbio está dizendo. A gente já comentou aqui que o livro de Provérbios, ele estimula você a trazer à memória outros trechos da Bíblia que confirmam o que está escrito aqui. O livro de Provérbios é aquele livro que tem frases curtinhas, mas que para você pôr em prática, você tem que ter todo um arcabouço, né? Um fundamento, né? E a Bíblia, por isso que esse provérbio, né? O que endurece o coração cairá no mal, tem relação com esse texto de Hebreus, né? Que não aconteça perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Essa é a frase do livro de Hebreus. Perverso coração de incredulidade que afaste você do Deus vivo. É o endurecimento do coração. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Que tristeza, né? A gente tem notícia de muitos ditadores, né? Agora o rei da Síria, a Síria tem uma guerra que há mais de 10 anos se estende, uma quantidade terrível de crianças morreu,
As nações como Rússia, Estados Unidos, todo mundo está testando as suas armas lá para ver o efeito delas. O mundo tem essas maldades, né? E o rei de lá, eu acho que ele foi eleito, ele vai comemorar 30 anos, se eu não me engano, e é um ditador, né? Então é isso que esse texto está dizendo, o perverso que domina um povo pobre, né? O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. A Bíblia fala contra a avareza, né? A avareza é a idolatria. A Bíblia diz isso, né? A pessoa avarenta, na verdade, é um idólatra. Ele coloca os bens acima de tudo, né? O avarento é um idólatra. O Novo Testamento diz isso, nem é o Velho Testamento que diz isso, é o Novo Testamento. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O homem carregado do sangue, né? A gente, domingo passado, mencionou Caim, né? Que Caim era um homem carregado de um sangue inocente. E quando Deus falou com ele, ele falou, então tá bem, eu vou embora, eu vou cair no mundo, eu vou fugir da tua presença. Deus não estava mandando ele cair no mundo, nem Deus estava mandando Caim fugir da presença dele. Deus continuava querendo que Caim o quê? Se convertesse. Deus queria converter o coração de Caim para ele. Mas Caim não quis, né? Então, na Bíblia, nem a conversão é forçada, ela é voluntária. Deus deseja, vou usar essa palavra, né? Seduzir pelo amor. O apóstolo Paulo tem um trecho desse na carta aos Coríntios, né? O amor de Deus nos constrange. Nos constrange. O que a gente avalia? Que um morreu por todos, Jesus. Então, peraí, se um morreu por todos, então todos morreram. É verdade, todos morreram. E os que vivem, os que creem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um dos fantásticos versículos do início da carta, da segunda carta aos Coríntios, que só esse versículo, né, é uma legenda para a nossa vida, né? Um morreu por todos, logo, né, racional, né? Estamos usando a lógica de Paulo, então todos morreram. Isso mesmo, quando os judeus disseram de Jesus, caia sobre nós o sangue desse justo, mas não precisava nem dizer, porque o sangue do justo Jesus caiu sobre todo. Agora, quem crê, quem recebe, quem confessa, quem não esconde a transgressão, esse sangue é o sangue para salvação. E quem está nem aí, o sangue caiu sobre a sua cabeça e caiu para a sua perdição. Paulo também diz isso, né? Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Perfume de vida e perfume de morte. Então tem um cheiro de morte para quem não crê. E um perfume, né? Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, né? O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza, de pobreza. Cuidado, né? Com quem você anda. O livro de Provérbios, no início, fala muito disso. O Salmo 1 fala muito disso e diz que o contraponto para que você saiba o antídoto, para que você tenha seja blindado contra as más influências, é a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer não está na roda, mas na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada, né? Paulo Gay Chatul Alpinei Ramain, no hebraico, né? É uma árvore plantada por sobre a face das águas, né? Que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha, né? O que lavra, já falamos, né? A sua terra virá a fartar-se. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo, né? Se apressa a enriquecer de maneira desonesta, só pensa nisso, não é? O seu Deus é a riqueza, isso também é a avareza, isso daí, não é?
vai redundar, é como se cavasse a própria cova, né, como a gente já viu aqui, não é? Terminando o 28, parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Infelizmente, né, existe a parcialidade, né? Aquele que até juízes, né, são parciais, a necessidade é que seja imparcial, mas há um corporativismo muitas vezes em ação, né? Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Essa vista aqui está correndo atrás do que é errado, né? É bom que se tenha um rumo na vida. O próprio livro de Provérbios vai dizer isso. O Salmo na Bíblia vai dizer isso, não é? A gente deve ponderar a vereda dos nossos pés, não é? A gente orientar a nossa vida pela orientação, pelo caminho que Deus aponta, não é? Há caminhos que ao homem parece ser bons, mas no final, não é? É isso que esse versículo está dizendo de outra maneira, né? O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua, às vezes até dizendo uma coisa que é negativa, mas que é saúde para quem ouve. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, o companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aleluia. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, esse texto do capítulo 28 é um texto de contrastes, provérbios antitéticos, não é? Agora nós vamos por 29. No 29 a gente tem aqui um enfoque diferente, né? Você que está aí no YouTube com a gente, eu botei aqui no slide quem e o que, não é? Ele aqui vai focar pessoas e vai dizer delas o que, não é? O que está associado ao perfil dessas pessoas. Por exemplo, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz. Quem? O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz. Endurecer a cerviz é a coluna cervical, né? É você não abaixar o queixo, né? Não abaixar o nariz, manter-se endurecido, orgulhoso, soberbo, né? O que acontecerá com ele? Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Será quebrantado de repente. Isso é o que acontecerá com um homem que, repreendido, endurece a cerviz, né? Quando se multiplicam os justos, quem? Os justos. Quando eles se multiplicam, o que acontece? O povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Não é? Quem? O homem que ama a sabedoria, é esse, alegra seu pai. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Mais uma vez, né? A Bíblia não está desmerecendo quem é prostituta. A Bíblia está condenando a prostituição. A gente às vezes ouve o que parece ser uma defesa de situações como essas, no sentido de que às vezes se diz, olha, mas a pessoa não teve chance na sua vida, mas a pessoa não teve jeito, ela teve que se prostituir para sobreviver. E a gente conhece pessoas que passaram por situações com muita dificuldade, muita pobreza. A minha família, por exemplo, teve isso, a família da minha esposa teve isso. Eu estava dizendo para minha esposa há pouco tempo que as dificuldades que os pais dela, os meus pais tiveram, a gente não teve, ela e eu. Eu estava contando há pouco tempo para minha esposa que eu colecionava álbum e eu comprava 2, 3 pacotes de figurinha cada vez. Uma vez eu fui na banca de jornal, comprei 10 pacotes para o meu filho, falei, gente, eu estou comprando, nunca comprei na minha vida 10 pacotes de figurinha de cromo, né, para álbum. Nunca. Porque eu não tinha dinheiro para isso, não sobrava dinheiro para isso. Se eu comprasse figurinha na banca, eu ia comprar o pão para comer. Então a situação foi mais tranquila. Então essa questão aqui de você justificar, por causa da pobreza, roubar,
por causa da pobreza, se prostituir, por causa da pobreza. Gente, é duro a pobreza, é duro o desemprego, a fome, tudo isso. Mas há pessoas que não escolheram esse tipo de atitude. Então não é uma coisa tão simples. A Bíblia está condenando aqui a prostituição. A Bíblia não está desmerecendo, aliás, a Bíblia não desmerece nenhum tipo de pessoa. É um engano as pessoas acharem que a Bíblia desmerece qualquer tipo de pessoa. A Bíblia coloca sempre todas as pessoas no mesmo nível. Todos nós somos carentes do sangue de Cristo. A Bíblia coloca as pessoas todas, antes de se converter, depois de se converter, são sempre as mesmas e são sempre iguais. Né? Então, aliás, eu vi há pouco tempo um pastor dizendo isso, né? Ninguém vai ser condenado pela quantidade de erros que cometeu. Né? É pelo perdão que não quis obter, que não aceitou. Né? Ele contou até a ilustração de um homem que ele cometeu um assassinato e tão cruel que ele foi condenado à morte. Aí o governador perdeu o sono e ele sabia que rapaz, está nas minhas mãos dizer se seria um rapaz novo, né? Então ele resolveu dar indulgência. Então ele se disfarçou como se fosse uma pessoa, um pastor. Pegou a carta de perdão assinada por ele, o governador, botou dentro da Bíblia e foi lá na cadeia e falar com esse rapaz. E o rapaz não quis receber, aí o pastor, mas aqui dentro está a tua salvação. Eu não quero saber desse livro, eu não quero saber. Esse livro eu dei de pequeno e não quero, não sei o quê, mas aqui está a tua salvação, aqui dentro. Não quero saber e tal. E aí ele foi embora. O governador voltou, ele não aceitou. E aí, depois, quando foi confirmada a sentença dele, e aí disseram isso para ele, olha, aquele cara que esteve lá era o governador, não era o pastor. E dentro daquela Bíblia estava a carta tua de indulgência, você não ia ser condenado à morte. Aí ele compareceu lá perante o juiz e falou assim, olha, eu não estou sendo morto por causa do crime que eu cometi. Eu estou sendo morto pelo perdão que eu não aceitei, eu rejeitei o perdão. Então isso aqui é a história da Bíblia. Certo? As pessoas não são prostitutas, não vão para o inferno, assassinos não vão para o inferno, ninguém escolhe aí a pior pessoa que você acha que existe. Os nazistas que mataram os judeus, eles não vão para o inferno porque fizeram aquilo. Né? Vão porque não aceitaram o perdão. Eles rejeitaram o perdão. Então eles não vão poder conviver com quem aceitou. Não vão poder ficar no mesmo lugar, junto com os que aceitam o perdão. É assim que a Bíblia coloca a questão, não é? O rei justo sustém a terra. Quem? O rei justo. Mas o amigo de impostos a transtorna. O que eles fazem? O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Lisonja, né? Você exageradamente, né, a gente tem que ter cuidado para não se deixar envaidecer. Então é bom que a gente tenha, com respeito à lisonja, ao elogio, uma reserva, né, um antídoto. Né? Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Há alguns provérbios antitéticos aqui também, né? Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Não perca tempo, né? Discutindo com o insensato. A gente, na semana passada, nós fizemos um tratado, né, nos capítulos 26 e 27, houve um tratado sobre o insensato, lembram disso? E aqui ele aparece de novo, né? Não vale a pena, a gente falou até que o anúncio do Evangelho é o grito da sabedoria. Porque o Evangelho é o quê? É o início da nossa vida com Deus. Então não há uma oferta maior e melhor do que apresentar o Evangelho. Né? É sábio quem prega, quem apresenta e quem acolhe também é sábio. Né? Então não adianta o bate-boca entre o sábio e o insensato. Né?
Se o homem sábio discute com o insensato, quer este, já lemos. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. Esse provérbio não é antitético, né? É complementar. A linha de baixo completa a de cima, né? Os sanguinários aborrecem o íntegro, e ao passo que, quanto aos retos, os sanguinários, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. Um reforço, né? Quem mais? O insensato expande toda a sua ira, o sábio reprime a sua ira. A Bíblia diz que a gente deve irar-se, não pecar, e dar lugar à ira de Deus, que Deus é justo sempre. A gente pode irar-se de maneira indevida, de maneira que não era para, a gente pode se indignar e tudo, mas tem que ter cuidado para que a nossa carnalidade não prejudique a nossa conduta, né? Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos, né? Eu estava lembrando da cidade onde eu vim, eu e a minha esposa, né? A gente veio do Rio de Janeiro. Então, no outro dia eu falei que eram 6 governadores do Rio presos, acusados de delitos. Então, isso que esse provérbio está dizendo aqui é muito atual, né? O governador dá atenção a palavras mentirosas, né? O governo deles todos foi uma mentira, né? Infelizmente. Isso é muito comum na governança nesse país, na política nesse país, né? Infelizmente. A mentira, agora a gente vai ter o ano eleitoral, né? Então, o ano da demagogia, né? O ano das mentiras, né? Quem mentir melhor aqui no Brasil, nessa hora, um dinheiro tremendo é dado a quem? Aos marqueteiros. Como que às vésperas de uma eleição, quem mais ganha dinheiro é o marqueteiro. O que é o marqueteiro? O marqueteiro é aquele que camufla, é aquele que faz maquiagem, né? É aquele que se especializa em enganar. Vende um produto para você, entendeu? Que não tem o valor que está sendo anunciado. Então, quanto dinheiro, o nosso dinheiro, que esses camaradas não gastam dinheiro deles, não é? Para fazer propaganda política, gastam o nosso. Então, as grandes empresas investem neles para que eles já sejam um produto, não é? A serviço das empresas quando estiverem lá no parlamento. Então, esse provérbio é um provérbio que fala da mentira. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, ou se ele é um patrono da mentira, né? O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Tomara que o opressor deixe de oprimir, receba a luz, né? O rei Davi, no Salmo 18, diz assim: o Senhor lançou luz sobre as minhas trevas. É muito bonito esse trecho do Salmo. Pedro diz que o Evangelho é uma candeia que expulsa as trevas do coração da gente e brilha como o candelabro do templo, não se apaga mais, né? O Evangelho não se apaga mais na vida de quem crê, né? O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Há reis justos nos livros dos reis, nos livros das crônicas, né? Então, o rei que firma o seu trono para sempre é Jesus, né? Esses reis do Antigo Testamento, que foram reis avivalistas, reis convertidos, eles foram pessoas que foram uma profecia de Jesus, né? O Salmo 49 fala do perfil do rei justo diante de Deus, né? E todos eles foram uma profecia viva para o rei perfeito que é Jesus. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. É um provérbio repetido, né? Uma criança entregue a si mesma. A criança precisa de ouvir? Não. A criança precisa de disciplina, não é? A gente diz aqui que essa questão da vara não é para que alguém se municie de uma vara para bater no seu filho com vara. Esse traço da Bíblia aqui é o traço de um tempo antigo. Isso até acontecia, né? A gente às vezes recebe essas mensagens do Face, né? do WhatsApp, falando do tempo dos nossos avós e dizendo que a disciplina, né? Às vezes até com vara, ajudou a formar o caráter de muita gente. Hoje em dia já há até legislação para isso, para que haja, né?
a criança não seja agredida, mas disciplina, ouvir o não, isso não pode deixar de acontecer, senão a criança vai ficar entregue a si mesma e não vai ter o quê? Sabedoria. O futuro dela é envergonhar a mãe e o pai também. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, é óbvio, mas os justos verão a ruína deles. É verdade. Mesmo que não seja nessa terra, não é? A ruína dos perversos está já definida, né? Decidida. Né? Corrige o teu filho, olha aí, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Lei e profecia caminham juntos. Né? O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Esse é aquele servo que não aceita emendar-se, né? Não aceita ser corrigido. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Então, não é bom senso a pessoa ser precipitada nas palavras. Né? Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. Isso aqui também é bem típico da cultura daquele tempo. Né? A cultura bíblica aceitava escravos. Havia, inclusive na lei do Antigo Testamento, normas de benefício, de humanização para a escravidão, mas a escravidão havia. Então aqui esse provérbio está destacando o fato do patrão tratar o escravo de uma tal maneira que perca o controle, perca a disciplina em relação a ele. O iracundo levanta, aliás, falar em escravo, desculpem, dá um retrocesso para continuar mencionando, né? A carta Filemon, que Paulo escreve, é uma carta em que Paulo coloca o escravo no mesmo nível do patrão. Entendeu? Paulo explica, né? Aliás, a Bíblia diz que para Deus nós somos doulos, né? Doulos no grego significa escravo. Né? Então, ali Paulo pede para Filemon perdoar o escravo fujão, que era Onésimo, que se converteu na prisão através do testemunho de Paulo. Então, a humanização da escravidão é uma coisa que a Bíblia destaca. Não é? O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Sem dúvida, né? Aqui também, esse aqui é um provérbio paralelo, né? Fala do iracundo e do furioso. Levanta contendas, multiplica transgressões. Não é antitético esse provérbio. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Primeira bem-aventurança é bem-aventurados humildes. Sem humildade não há conversão. Não há reconhecimento, confissão de pecado, dependência de Deus. Não é? O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Cumplicidade com o ladrão é um veneno para si mesmo. Quem teme ao Senhor arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao Senhor, não, eu li errado. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. A confiança no Senhor é a nossa principal postura para que a gente seja sábio em qualquer situação. A gente não precisa armar cilada para ninguém e nem cair em nenhuma cilada que arme para nós, se a gente depende, se a gente está confiando e seguro no Senhor. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Isso mesmo, né? A gente, antigamente, no meu tempo, se falava muito em pistolão, né? Esse termo hoje é menos usado, né? Hoje é quem indica, né? É muito bom. Às vezes é claro que a gente precisa de ajuda, assim. Meu pai, ele conseguiu um emprego com a ajuda de amigos. E isso não quer dizer que isso esteja errado. Mas, em primeiro lugar, vem a orientação de Deus para que a gente possa estar no lugar onde Ele deseja que a gente esteja, né? Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação,
e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Aqui é o contraponto, né? Um é abominação para o outro. Bom seria que um cedesse lugar à sabedoria que há na vivência do outro, no coração do outro, né? O justo pudesse, o iníquo pudesse ouvir, atender, acolher a sabedoria do justo, né? E o perverso a sabedoria, a conduta, o testemunho do reto, né? Agradecemos a você ter estado conosco até agora e a gente se encontra semana que vem. Vamos estruturar o estudo para ver se semana que vem a gente faz o último e a gente, com a semana que vem sendo o último estudo, a gente vai dar uma parada para voltar para os estudos presenciais, mas numa próxima oportunidade a gente quer você conosco de novo. Ok? Muito obrigado. Até a próxima terça-feira, 19 horas no Acre, 21 horas, horário de Brasília. Deus te abençoe.